Sun Jin-woo era o caçador considerado como o mais fraco do mundo, mas graças ao sistema, ele ganhou uma habilidade incrível, a de subir de nível e ir se fortalecendo aos poucos, o que fez ele se tornar um dos caçadores mais fortes de todos. Já Thomas Andre sempre foi incrível, ele nasceu com um dom e do mundo inteiro ele é aquele que ocupa o primeiro lugar, o caçador mais poderoso de toda a Terra. Então, se você quer saber como foi a batalha de Sun Jin-woo contra Thomas Andre, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e um dos personagens que eu mais gostei de Solo Leveling foi o caçador número 1, Thomas Andre. Então, sinceramente, quando eu estava lendo, eu torci pra ele por um instante na luta contra o Sun Jin-woo. Mas bom, eu estou gostando muito de trazer Solo Leveling e também espero que vocês estejam gostando. Então, se estiverem e quiserem mais, deixe o seu like nesse vídeo, porque se tiver bastante like, é porque vocês gostaram e assim eu trago mais. Mas então, vamos agora para Sun Jin-woo versus Thomas Andre. Após ganhar o sistema, Sun Jin-woo decidiu ainda deixar seus poderes escondidos do mundo por um tempo, se mostrando como um simples caçador de rank E, e então ele começou a participar de dungeons junto com outras equipes, porém em uma dessas vezes ele entrou no grupo de Hwang Dong-suk, um caçador que secretamente agia como um lagarto. Os lagartos no mundo de Solo Leveling são caçadores que abusam de seus poderes para matar outros caçadores dentro das dungeons. Como não existe nenhuma jurisdição lá dentro e a dungeon se fecha sozinha eliminando todas as provas do crime, os caçadores lagartos se aproveitam disso para cometerem crimes. E então Hwang Dong-suk, para não dividir o dinheiro da masmorra com Sun Jin-woo, decide o prender dentro da sala do boss, acreditando que um caçador de rank E nunca seria capaz de vencer um boss de uma dungeon de rank C sozinho. Porém, ao descobrir que havia sido traído, Sun Jin-woo mata o boss e também mata Hwang Dong-suk junto com toda a sua equipe, acabando de uma vez com esses caçadores lagartos e impedindo que eles fizessem mais vítimas no futuro. Mas acontece que Hwang Dong-suk não era um caçador comum, ele era o irmão mais novo de Hwang Dong-soo, um caçador de rank S que estava morando nos Estados Unidos e que fazia parte de uma das guildas mais poderosas de todo o mundo, a Scavenger, ou seja, alguém muito perigoso. Quando então Hwang Dong-soo soube que seu irmão havia sido morto e que um dos únicos sobreviventes da expedição foi o Sun Jin-woo e um outro caçador de rank baixo que também tinha sido deixado para morrer pelos lagartos, chamado Yoo Jin-ho, ele ficou extremamente furioso e jurou que mataria Sun Jin-woo por ter tirado a vida do seu irmão. Alguns meses então se passaram e Sun Jin-woo já era reconhecido por todo mundo como o mais novo caçador de rank S. Por causa disso, ele foi convidado para uma reunião dos maiores caçadores no mundo nos Estados Unidos, e então ele saiu da Coreia para ir até lá. Vendo que Sun Jin-woo estaria nos Estados Unidos, Hwang Dong-soo percebeu que aquele era o momento perfeito para finalmente vingar o seu irmão. Porém, o líder da guilda Scavenger, o Thomas Andre, também percebeu essa sede de sangue de Hwang Dong-soo e foi pessoalmente até ele lhe dar uma ordem. Não era para ele mexer com Sun Jin-woo. Thomas Andre é um caçador de rank nacional e ocupa o rank número 1 dos caçadores do mundo todo, ou seja, ele é o caçador mais forte da Terra, e ele acabou percebendo que Sun Jin-woo não era uma pessoa que Hwang Dong-soo deveria mexer, porque ele seria completamente derrotado. Mas mesmo assim, Hwang Dong-soo não ouviu as ordens de seu capitão, e quando teve uma oportunidade, ele raptou o amigo do Sun Jin-woo que sobreviveu junto com ele à raid em que o seu irmão lagarto havia sido morto. E vendo que seu amigo foi raptado, Sun Jin-woo imediatamente saiu atrás dele para o encontrar, liberando suas sombras por toda a cidade. Enquanto isso, Hwang Dong-soo estava com um amigo de Sun Jin-woo. Ele começa a torturá-lo para falar o que aconteceu dentro da dungeon em que seu irmão foi morto. Mas não importa o quanto ele batia no garoto,
ele não falava nada. Hwang Dong-soo levou 2 capangas para torturar o garoto. Ele fala que um de seus capangas é um healer com poder de cura, e que se ele falar, será curado no mesmo instante, mas se continuar assim, ele vai acabar sendo morto. Mas a única resposta que ele tem do garoto, já todo acabado no chão, é vai pro inferno. Porém, nesse momento, de repente, uma sombra de Sun Jin-woo aparece no local e encontra o caçador Rank S, que está torturando seu amigo. Hwang Dong-soo imediatamente então parte para o ataque. Mas nesse momento, Sun Jin-woo ativa sua troca de sombras, onde ele pode trocar de posição com qualquer uma de suas sombras, e então ele aparece na frente do caçador Hwang Dong-soo. Sun Jin-woo, ao ver seu amigo acabado no chão e quase morto, fica extremamente furioso. Essa situação o deixa tão nervoso que sua energia mágica pode ser sentida por vários quilômetros. Suas sombras simplesmente começam a tremer com as emoções de seu mestre. E o caçador mais forte do mundo, Thomas Andre, nesse momento, ao sentir essa energia monstruosa, percebe que Hwang Dong-soo tinha ido contra suas ordens e se envolvido com Sun Jin-woo. Então, no mesmo instante, ele quebra a porta de seu carro e corre em direção à enorme energia, na esperança de evitar que Sun Jin-woo matasse Hwang Dong-soo. Enquanto isso, Sun Jin-woo, ao trocar de posição com sua sombra, sem perder tempo, acerta um soco em cheio em Hwang Dong-soo, que o arremessa para longe. Ele então dá para seu amigo uma poção de cura, porém esta poção não funciona quando a vida da pessoa está abaixo de 10%. Então não estava fazendo efeito nele, porque o garoto já estava quase morto. Sun Jin-woo então olha para os capangas de Hwang Dong-soo e pergunta se algum deles é um healer, e manda curar o seu amigo imediatamente. Mas assim que um deles responde que só faria isso com a ordem de seu chefe, Sun Jin-woo, em um instante, derruba os 2 no chão, os deixando inconscientes. Nesse momento então, Hwang Dong-soo se levanta. Ele caminha em direção a Sun Jin-woo com uma aura em seu corpo e pergunta se foi ele quem matou seu irmão. Mas Sun Jin-woo apenas manda ele perguntar diretamente para o seu irmão quando o encontrar no inferno. Isso deixa Hwang Dong-soo furioso, que parte para cima com um soco direto. Mas Sun Jin-woo se desvia facilmente e acerta um soco em suas costelas, o arremessando para longe novamente. E sem perder tempo, ele pula em direção a Hwang Dong-soo e, segurando sua cabeça, ele começa a batê-la no chão com toda a sua força, até o momento em que o caçador Rank S não tem mais forças para revidar. Nesse momento, então, Thomas Andre chega até o local, mas já era tarde. Hwang Dong-soo já tinha sido derrotado. Thomas Andre então fala para Sun Jin-woo largá-lo, que esqueceria tudo o que aconteceu ali, mas Sun Jin-woo o desafia, perguntando o que acontecerá se ele não largá-lo, no qual Thomas Andre responde que terá que pará-lo à força. Nesse instante, Sun Jin-woo arremessa Hwang Dong-soo para longe e se aproxima de Thomas Andre, dizendo para ele tentar então. Thomas Andre fica perplexo com a arrogância de Sun Jin-woo e pergunta se ele sabe com quem está mexendo, mas Sun Jin-woo apenas responde que não liga para quem ele é. Assim, Sun Jin-woo então ataca Thomas Andre, que é arrastado para longe, quebrando várias paredes com impacto, mas o golpe parece não ter qualquer efeito nele. Enquanto Thomas Andre volta caminhando em direção a Sun Jin-woo, ele pede para suas sombras levar seu amigo até um hospital para que ele recebesse tratamento. E assim que seu amigo sai do campo de batalha, Sun Jin-woo, no mesmo instante, libera suas sombras e se prepara para enfrentar o caçador número 1 do mundo inteiro. Thomas Andre tenta fazer mais uma vez Sun Jin-woo desistir da batalha, dizendo que se ele se ajoelhar, poupará sua vida. Mas Sun Jin-woo apenas responde isso, mostrando seu dedo do meio. Isso enfurece profundamente Thomas Andre, que imediatamente começa a liberar sua energia, criando uma aura amarela em volta de seu corpo e aumentando todos os seus músculos. Fazendo isso, a batalha então começa. Thomas Andre dispara no campo de batalha, destruindo várias sombras de uma só vez e avança direto na direção de Sun Jin-woo. Mas assim que estava se aproximando, uma sombra entra no seu caminho.
onde Thomas Andre a derrota facilmente. Porém, após derrotar a sombra, ele olha para frente e percebe que Sun Jin-woo não estava mais ali. Thomas Andre tenta o encontrar e então, de repente, ele aparece do seu lado e ataca seu peito com sua adaga. Porém, mesmo usando sua força, a adaga nem sequer arranha o corpo de Thomas Andre, que no mesmo instante, com um sorriso no rosto, ataca Sun Jin-woo, fazendo ele ter que pular para se desviar. Thomas Andre, então, se aproveitando que seu oponente estava no ar, ativa uma de suas técnicas de telecinese para puxá-lo em sua direção. Sun Jin-woo, então, para não ser atacado em cheio, ativa também sua técnica de telecinese, forçando Thomas Andre no chão e o impedindo de se mover. E com isso, então, ele avança e acerta um soco no pescoço do caçador de rank nacional, fazendo ele sangrar e o arremessando com força. Sem perder tempo, Sun Jin-woo continua seu ataque, acertando vários golpes de uma só vez com uma velocidade incrível. Thomas Andre então percebe a sua força e vê que está sangrando, algo que muitos poucos conseguem fazer. E com isso, ele decide que vai parar de subestimá-lo e mostrar o seu verdadeiro poder. Dizendo isso, ele começa a mudar e uma enorme armadura cresce por todo o seu corpo, o tornando muito mais poderoso e mais resistente. Thomas Andre então, com sua nova forma, bate suas duas mãos no chão, que cria uma pequena explosão na área, causando uma destruição gigante, arremessando pedregulhos para todos os lados. Sun Jin-woo, vendo a força desse ataque, imediatamente recua, pulando para trás. Mas Thomas Andre, sem dar tempo, cria uma bola de energia gigante de uma de suas mãos que começa a sugar tudo. Sun Jin-woo fica impressionado com esta força, dizendo que parece um buraco negro, e com certeza ele teria sido sugado se não segurasse antes. Mas então, de repente, Thomas Andre dispara essa bola de energia em sua direção, causando uma destruição ainda maior, e fazendo Sun Jin-woo ter que desviar mais uma vez. Imediatamente então, Thomas Andre pula em direção a Sun Jin-woo, mas ele simplesmente pisa na cabeça de Thomas e o usa para se impulsionar para cima. Thomas Andre ainda não desiste, ele usa sua telecinese para puxá-lo, mas quando faz isso, Sun Jin-woo também usa sua telecinese para puxar Thomas Andre, e os dois então chocam seus ataques, porém Sun Jin-woo se mostra superior e arremessa Thomas para o chão. E sem dar tempo, ele avança, segura seus dois chifres e acerta uma joelhada em cheio no meio do seu rosto, que até mesmo racha parte de sua armadura. Ao fazer isso, Sun Jin-woo ainda não para. Ele continua a acertar vários socos em seguida direto na cabeça de Thomas Andre. Os golpes começam a ferir e ele cai no chão, permitindo que Sun Jin-woo continuasse seus ataques sem parar. Os caçadores em volta ficam perplexos e não conseguem imaginar que Thomas Andre, o maior caçador do mundo, está apanhando daquela forma. Até mesmo Thomas Andre fica confuso. Ele se pergunta como um mago como Sun Jin-woo tem tanta força e velocidade, e se pergunta se ele vai perder a luta. Mas ao pensar isso, seu orgulho o lembra que ele é o número 1. E então ele tenta atacar Sun Jin-woo novamente, mas seu golpe é facilmente defendido, fazendo ele se enfurecer e levantar gritando que é Thomas Andre, e que apenas isso não vai ser o bastante para o parar. Porém, assim que faz isso, Sun Jin-woo o derruba com uma cotovelada nas costas e fala que já disse que não liga para quem ele é. E mais uma vez, ele volta a atacar freneticamente seu oponente caído no chão, quebrando toda a sua armadura, que era extremamente resistente. E então, vendo que não conseguiria mais lutar e ainda recebendo golpes sem descanso, Thomas Andre fala que acabou, que ele perdeu a luta, e então os ataques de Sun Jin-woo param naquele momento. Os caçadores em volta veem a situação de Thomas Andre e ficam assustados, dizendo que nenhum caçador no mundo seria capaz de deixá-lo naquele estado. Os curandeiros tentam o curar, mas todos os ossos do seu corpo haviam sido quebrados, e eles disseram que era incrível até mesmo ele estar vivo naquele estado. Thomas Andre então foi levado imediatamente para o tratamento e eles descobriram que Hwang Dong-soo, aquele que começou tudo isso,
havia morrido, e com isso o mundo inteiro viu um novo caçador mais forte surgir na Terra.